Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para uma reflexão sobre os tipos de fé que existem na Bíblia Sagrada e que se espera que o crente também tenha. Como ter uma vida vitoriosa, como ter uma vida alegre, feliz. É interessante refletir sobre os tipos de fé para encontrar esta firmeza, poder prosseguir com perseverança na presença de Deus. Você também que gostaria de ler sobre isto, eu convido você a entrar no site EBD Interativa e lá colocar tipos de fé e com certeza você vai poder ler mais sobre o assunto. Mas eu gostaria de refletir com você aqui, que tipo de fé você tem e que você poderia ter? Primeiramente, vale a pena considerar que fé não é algo abstrato, não é algo simplesmente intangível, até porque nas Escrituras, de acordo com Hebreus 11 e também levando em conta Salmos 19, a fé ela é um firme fundamento. Fundamento é algo, sem dúvida, muito firme. Logo, fé é algo que nos dá segurança, é algo que nos faz ter certeza que vai acontecer algo prometido por Deus de acordo às Escrituras. Logo, fé não é algo irracional, pelo contrário, ela é racional. Então, fé e ciência, sem dúvida, caminham juntos e não se discordam entre si. Então, a gente tem que pensar mais sobre este assunto. Vamos lá? Fé, que vem do latim, significa fidelidade, aquela firme convicção, a firme opinião que algo, mesmo sem poder verificar, é algo que vai acontecer, é algo que vai suceder de acordo com aquilo que foi prometido conforme as Escrituras. E ainda conforme as Escrituras e o cristianismo, fé é tudo aquilo que está na Bíblia Sagrada, é tudo aquilo que se relaciona sobre Cristo. Logo, quando você de fato tem uma fé cristã, de fato você tem uma fé bíblica, você também crê na palavra do Senhor, naquilo que está prometido na palavra e aquilo que se fala sobre Jesus. Logo, você crê que Jesus de fato morreu em seu lugar, de fato ele garante a salvação para a sua vida? Se você tem e ainda anda de acordo com a Bíblia Sagrada, você então tem uma fé cristã, você tem uma fé bíblica. E qual a importância de ter fé? Vamos pensar nos grandes personagens do Antigo Testamento. Grandes homens, grandes pessoas na história viveram, andaram pela fé no Senhor. Mesmo diante da dificuldade, mantiveram a sua fé em Deus. A exemplo, temos Jó, que mesmo perdendo tudo, ele jamais perdeu a sua fé em Deus. Dr. Rodrigo Silva, fazendo um relato, uma reflexão sobre os judeus que foram vitimados no Holocausto, ele diz que apesar de toda aquela situação, os homens que acreditam em Deus e acreditavam em Deus não perderam a sua fé em Deus. Isto posto, você mesmo na dificuldade, quando você tem uma fé bíblica, você continua crendo em Deus. Não é a situação favorável que faz você crer e ter fé em Deus. É independente da circunstância, você saber que Deus existe, que Ele é galardoador dos que buscam e com certeza Ele cuida das nossas vidas. Logo, a fé, ela nos dá a segurança. Logo, a fé, ela nos faz caminhar firmemente. Então, quando nós vamos ao Novo Testamento, conforme está ali em Hebreus 11, vamos ver que esses homens do Antigo Testamento caminharam não por vista, não pela circunstância, mas caminharam crendo, tendo fé que Deus era poderoso para fazer muito mais além daquilo que eles imaginavam, como Abraão, que tinha fé que mesmo que o seu filho viesse a morrer, Deus da cinza poderia fazê-lo ressuscitar. Qual é o tipo de fé que você tem? Então a gente tem que refletir que tipo de fé, uma fé bíblica ou não bíblica, cristã ou não cristã. Dentro da Bíblia Sagrada, nós temos alguns tipos de fé que é possível se perceber. Primeiramente, a fé natural. Aquela fé que você acredita que ao chegar na padaria vai ter pão para você adquirir.
Ao entrar no avião, você vai poder chegar ao seu destino. E esta fé natural, essa crença natural, digamos assim, todo ser humano tem. Ele firma uma parceria, ele firma um compromisso, acreditando que vai dar certo. Ele entra no veículo acreditando que vai funcionar perfeitamente. Esta fé é a natural. Mas uma fé que se espera que tenhamos é a fé salvífica, ou chamado de fé salvadora. É aquela fé que nos faz crer na obra vicária de Jesus por nossa vida, que Ele de fato é o nosso Salvador, que não são os nossos méritos, que não são as nossas obras que nos salvam, mas Jesus, a obra que Ele fez por nós, que de fato nos garante a salvação. Esta fé ela surge e ela acontece quando você escuta a palavra de Deus e o Espírito Santo faz germinar em seu coração esta fé. E de acordo, você vai se aproximando de Jesus, vai se aproximando da sua palavra, então você tem uma fé robusta, né? Digamos, uma fé firme e sólida que faz você caminhar com Cristo, independente da circunstância. Mesmo diante de todo o caos, mesmo diante de toda a crise, você não larga Jesus, é fé salvadora. Mas aí você poderia perguntar, e aquela fé que se fala quando milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem? Nós temos a fé sobrenatural, é o chamado dom, né? Conforme em 1 Coríntios 12, para a operação de maravilhas, para que o morto seja ressuscitado, para que o doente seja curado, para que coisas além da perspectiva humana venha a acontecer. Esse dom ele é repartido pelo Espírito Santo conforme for útil para o seu reino. Logo, nem todos têm essa fé sobrenatural, mas aqueles que têm, sem dúvida, são abençoados com ela e também abençoam principalmente outras vidas. Mas uma coisa que o Espírito Santo reparte e dá a todos é a chamada, o fruto da fé. Né? Quando você está vivendo de fato uma comunhão com Deus, o Espírito Santo está na sua vida e você é guiado pelo Espírito. Uma das coisas que você tem como característica do fruto é a fé. Logo, nós devemos buscar em Deus viver esta fé o tempo inteiro, porque as adversidades chegam para todos. Por mais que você seja obediente, por mais que você seja íntegro, reto perante o Senhor, a dificuldade pode chegar na sua casa, pode chegar na sua família, mas neste momento você vai crer que Deus, Ele é o teu Salvador, que Ele é o teu provedor, que Ele cuida e sustenta a sua vida. Então, assim como os homens do passado teve fé em Deus para a figueira se secar, para a chuva parar, para a chuva retornar, para grandes obras acontecer, que tenhamos fé em Deus. Se não pudermos ter a fé sobrenatural, pelo menos não venhamos perder a fé natural e muito menos a fé salvífica que é no nosso Deus. Logo, devemos caminhar pela fé, crendo na sua palavra, crendo na palavra de Deus. Desta forma, você vai viver alegre, você vai viver feliz, você vai viver vitorioso, não pela circunstância, mas pelo fato que o seu Deus, de eternidade a eternidade, Ele é Deus e tem o controle de todas as coisas. Olha que interessante. Então vale a pena estudar, vale a pena refletir sobre a fé cada vez mais. Com certeza, Deus quer estar contigo em qualquer circunstância. E você tendo fé nele, não será a circunstância que vai determinar a sua alegria, a sua vitória, mas sim o fato de Deus ser na sua vida. Então viva pela fé, não pela circunstância, não pela vista, mas sim pela fé que Deus está no controle de todas as coisas. Vale a pena estudar a palavra, vale a pena crer na palavra do Senhor, que com certeza isto será algo maravilhoso. Se a sua fé é pequena como dos discípulos, né? Ore a Deus e fale com Deus: Senhor, aumente a minha fé, porque sou de pequena fé. Ok? Pense nisso, reflita e permita que o Espírito Santo aumente a fé no seu coração. E você que gostou desse vídeo, né, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe para que outros também sejam abençoados pela misericórdia
e bondade do nosso Deus. Até a próxima reflexão.